Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje, sábado, dia 28 de junho de 2025, daremos início agora aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque de hoje é para a internet. Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre Big Techs deixa cenário eleitoral em aberto e corrobora poder do TSE. Tese que amplia as obrigações para as redes sociais tem ressalva que pode envolver regras diferentes na disputa nas urnas em 2026. E as Big Techs rechaçam decisão do Supremo, criticam instabilidade e prevêem judicialização em massa. E o próximo destaque: censura. O termo censura domina as redes sociais após a decisão, mas 78% dos brasileiros defendem a responsabilidade das Big Techs, das plataformas. E entenda também o que muda após a decisão do Supremo sobre Marco Civil da internet. Neste sábado, o Folha de São Paulo nos traz aqui uma análise. Big Techs terão um regime mais duro, ditado pelo STF, após lobby pesado contra leis no Congresso. Já neste carrossel de imagens deste sábado, nós temos aqui uma sessão sobre o meio ambiente, gerações do clima. Ex-palmiteiros viram guardiões de espécie ameaçada no Vale do Ribeira, região que foi cenário recente de extração predatória, agora é exemplo de conservação. E ainda, Rio Grande do Sul em alerta. Metade do território do estado está sob atenção para mais chuvas e novas enchentes. E nesta imagem, nós podemos ver uma destruição causada em Jaguari na última semana. Capixaba Eduarda Brown, que está em destaque na foto, conquista a primeira coroa do Brasil no concurso Miss Supranational, edição de 2025, que foi realizada na Polônia ontem, sexta-feira, dia 27 de junho. E por fim, sobre o caso da brasileira Juliana Marins, corpo da brasileira liberado, porém, o retorno ao Brasil ainda aguarda definição. E o presidente Lula afirmou ontem que o governo vai se responsabilizar pelo transporte. Agora, na política nacional, de acordo com a pesquisa Datafolha, 58% dizem ter vergonha dos ministros do STF e 30% falam em orgulho, aponta a pesquisa. Entre os eleitores do PL de Bolsonaro, imagem negativa da corte chega a 91%. E ainda é destaque deste sábado para o Congresso Nacional. O ministro Flávio Dino nega culpa por atraso em emendas após Alcolumbre e Mota cancelarem ida ao STF. E no painel Folha de hoje, PSB diz que segue parceiro de Lula e que informou ser contra o IOF. O próximo destaque na área da política, o governo Tarcísio de São Paulo acusa Lula de sinais confusos sobre acordo relacionado à favela do Moinho. Militares utilizaram Raoni para caçar Ernesto Che Guevara, diz o livro das Memórias do Cacique. Liderança indígena lembra suas histórias com presidentes, figuras internacionais e até também com espíritos. Já no próximo destaque, BRF é condenada por omissão a funcionária durante o trabalho de parto e bebês gêmeos morreram. Por outro lado, a empresa recorre e diz que não comenta os casos jurídicos em andamento. Agora sobre emprego. Custo de manutenção pesa e a renda líquida de trabalhadores de aplicativos cai no país, segundo estudo. Preços de autopeças subiram 27% e o gasto dos motoristas para trabalhar cresceu 5,1%. Também temos aqui um assunto do Congresso Nacional.
Do lado de lá, a verdade não importa, diz Erika Hilton sobre maquiadores em seu gabinete. E o Ministério Público vai ao TCU para investigar assessores de Erika Hilton. Já no Folha Jus deste sábado, Supremo avança com as pautas LGBTQIA+, mas faltam políticas públicas, segundo os especialistas. Também temos aqui o assunto: médicos indicam que pode ser feito quando o ente querido recebe diagnóstico de demência. Aceitar que familiar não pensa com clareza ou se lembra das coisas pode ser um grande desafio. Já na seção Gerações do Clima, nós temos aqui o primeiro destaque para o meio ambiente. Especial discute os efeitos da mudança climática em pessoas de diferentes gerações. Também temos um assunto para a saúde mental. Déficit de natureza prejudica a saúde física e mental de crianças distantes de áreas verdes. E na tecnologia, Era Digital divide jovens e veteranos no ativismo contra as mudanças climáticas. Já na seção Pare para Ler, deste sábado, emissões de jatos particulares disparam e veja também quem polui mais. Aeronaves privadas emitiram até 19,5 milhões de toneladas métricas de gases de efeito estufa em 2023 e os Estados Unidos lideraram o ranking. Já nos especiais, o estado da Bahia é o destino preferido do paulistano, lembrado por 21% dos entrevistados, segundo a pesquisa Datafolha. E no Casa Folha, uma das maiores figuras da publicidade mundial, o Sir Martin Sorrell, estreia curso. Já no caderno Todas de hoje, mais de 100 entidades pedem a Lula nomeação de mulher negra ao Tribunal Superior Eleitoral. Já na economia, nós temos aqui 4 chamadas. A primeira, já entregamos prédios de 300 metros. Agora precisamos furar a bolha, diz CEO da FG. A empresa de Jane Graciola vai construir o edifício residencial mais alto do mundo. E ainda falando sobre prédios, Rio Pequeno, na região oeste de São Paulo, não espera pelo metrô para verticalizar. Distrito vizinho à Universidade de São Paulo, a USP, por onde irá passar a futura linha 22, vive furor imobiliário. E ainda falando sobre essas questões dos imóveis, contrastes marcam o mercado imobiliário na Vila Andrade, na zona sul de São Paulo. Distrito próximo ao Morumbi usa o nome do vizinho para agregar valor a seus ativos. E mais uma vez, para o mercado imobiliário, que também é destaque na editoria de economia do Folha de São Paulo deste sábado. Em expansão, luxo ganha releituras em imóveis nas áreas nobres do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mansões de 80 milhões e APs de 38 milhões têm design exclusivo e parcerias com grifes. E na área da política, nós temos aqui 2 destaques. A primeira, candidatos questionam o exame da OAB devido à peça processual polêmica sobre penhora de bens. Resposta envolve um entendimento que não estava pacificado quando o edital foi publicado. E a Mônica Bergamo também escreve para a área da política ao Folha de São Paulo. O Adgarten deve dizer para a Polícia Federal que era amigo de Mauro Cid e buscou família em solidariedade. Aliados de Bolsonaro serão ouvidos na terça-feira, dia 1º de julho, pela Polícia Federal sobre trama golpista. E no caderno de esportes, temos aqui um destaque para a Copa do Mundo de Clubes. Fã da seleção de 1982, o português Renato Paiva constrói um Botafogo feroz e veloz. Após vencer PSG e sobreviver ao grupo mais difícil da Copa de Clubes, time carioca enfrenta Palmeiras
neste sábado, pelas oitavas de final. Já no futebol internacional, Abel chega às oitavas com tempo de trabalho menor só do que o do Guardiola. Contratado em 2020 pelo Palmeiras, português vai enfrentar o time do Botafogo. Já no Guia Folha de hoje, São Paulo Coffee Festival. Confira 7 atrações imperdíveis do evento de café. Já na editoria internacional, nós temos aqui 3 destaques. Primeiro, Mauro Vieira afirma que dizer que BRICS é contra o Ocidente é estereótipo absurdo. Ministro aborda o assunto em artigo na próxima edição da SEBRE Revista. E ainda sobre a repercussão da guerra no Oriente Médio, Israel apura se soldados do país atiraram contra filas de pessoas que buscavam comida em Gaza. Tribunal nega adiar julgamento por corrupção de Benjamin Netanyahu. E ainda na área internacional, de advogada progressista para segunda-dama, Usha Vance muda de vida em Washington. Esposa do vice J.D. Vance mantém discrição, mas amigos se surpreendem com sua função. Já no caderno cotidiano do Folha de São Paulo, veja 6 perguntas em aberto sobre a morte de Juliana Marins lá na Indonésia. E o Folha de São Paulo também traz aqui uma linha do tempo da morte de Juliana Marins em Vulcão, na Indonésia. E sobre trânsito, abre aspas, trânsito vive epidemia silenciosa de mortes, diz ex-chefe da Ferrari em visita a São Paulo. Enviado especial da ONU para a Segurança Viária está no Brasil para divulgar campanha. Também temos aqui um assunto de tecnologia, que o Folha de São Paulo nos traz um depoimento. Namorei um personagem de inteligência artificial por uma semana e me senti abusado. Vivi situações que beiravam estupro e briguei com uma ciumenta, de acordo com o depoimento. Já num caderno de ciência, No Fundo do Mar, o documentário explora bastidores da tragédia do submersível Titã. O veículo implodiu no Atlântico em 2023, matando 5 pessoas numa visita aos destroços do Titanic. Também temos aqui um assunto de saúde, falando sobre projeto Saúde Pública. Confundida com Alzheimer, hidrocefalia de pressão normal tem tratamento pelo SUS. Condição que afetou o cantor Chico Buarque ainda é subdiagnosticada no Brasil. Já no caderno de cultura, museu só gosta de artista gay morto. Isso quem disse foi Francisco Hertz, que expõe em São Paulo. Já sobre artes cênicas, livro sobre acidente de Marcelo Rubens Paiva vira ópera no Rio de Janeiro. Também temos aqui uma exposição no Rio. Obra de Alair Gomes, agora em mostra, usou o erotismo no combate à ditadura. E por fim, na seção multitela, série com Taron Egerton e Gloria Gaynor, o que ver na TV e no streaming neste sábado. Agora, saindo do Folha de São Paulo, nós vamos acompanhar quais são os destaques deste sábado no jornal Estado de São Paulo. No alto da capa, nós temos aqui 3 chamadas para este fim de semana. Primeiro destaque no caderno de cultura, Maluco Firmeza. Ravel Andrade incorpora Raul Seixas em série com tom surrealista. Já no caderno Bem-Estar, a essência dos óleos essenciais. Eles têm efeito físico, mental e emocional. Também na editoria de esporte sobre o Mundial, Palmeiras contra Botafogo para o Planeta V. Brasileiros decidem às 13 horas da tarde, vaga entre os 8. Já nesta imagem, que é a nossa manchete de hoje, vai falar sobre os dados do censo de 2022. Migração para São Paulo cai pela primeira vez e Santa Catarina é o estado que mais atrai. Agro em alta, dispersão na indústria e home office
são as razões. São Paulo viu mais moradores deixarem o estado do que entrarem pela primeira vez desde o ano de 1991, quando o IBGE começou a fazer essa medição. O saldo negativo foi de 121 mil pessoas entre 2017 e 2022. E o sul do país registrou a maior diferença positiva, 362 mil novos habitantes. E o aumento no saldo migratório é impulsionado por Santa Catarina, que teve o maior balanço positivo aqui no nosso país. E o Centro-Oeste aparece em segundo lugar. O agronegócio, home office e descentralização da indústria influenciaram nesse movimento. E aqui, no Nordeste, teve queda no ritmo de saída de moradores. Puxada pelos venezuelanos, a porcentagem de estrangeiros no Brasil passou de 592 mil em 2010 para cerca de 1 milhão em 2022. E aqui ao lado, nós temos mais um destaque sobre este mesmo assunto. Um Brasil em transformação. O percentual de estrangeiros tem alta inédita desde 1900. Ainda falando sobre o resultado do censo do IBGE, número de filhos por mulher é o menor já registrado. Também temos aqui uma nota em destaque na capa do Estado de São Paulo. Traidores de São Paulo. Já na editoria de Economia e Negócios, nós temos aqui um assunto sobre alinhamento. Pessoal contesta no Supremo queda do IOF e pode poupar governo de desgaste. Partido alega haver usurpação da competência privativa do Executivo e violação da separação dos poderes. Já na editoria internacional, nós temos aqui um destaque para uma vitória conservadora. Suprema Corte restringe liminares de juízes contra decretos de Donald Trump. Decisão limita poder de 1,7 mil magistrados federais de emitir decisões que hoje travam a agenda presidencial. E ainda na editoria internacional, sobre o caso da tragédia lá da Indonésia, morte de brasileira foi quase imediata após queda, isso de acordo com um legista indonésio. Especialista disse que o corpo de Juliana Marins tinha múltiplas fraturas e morte ocorreu por hemorragia interna. Agora, na política nacional, após decisão do Supremo Tribunal Federal, Google e Meta afirmam ver riscos à liberdade de expressão. E sobre a operação da Polícia Federal, prefeito de Palmas é preso em ação contra a venda de sentenças. E por último, ainda na capa do jornal Estado de São Paulo, sobre a Câmara dos Deputados. Érica Hilton diz que manterá maquiadores em seu gabinete. E antes de darmos continuidade, agora no Jornal Globo deste sábado, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu tô sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência.
Na capa do Jornal Globo deste sábado, no alto nós temos aqui um assunto que é da editoria de saúde. Herói que salva vidas. Criado há quase 40 anos, Zé Gotinha tem papel essencial em vacinação. Já a manchete deste sábado é para a política. Judicialização à vista. Governo decide acionar o STF contra a decisão do Congresso sobre IOF. Derrubada de decreto presidencial foi estopim da atual crise com o legislativo. E o texto desta manchete nos informa o seguinte: o governo decidiu entrar com ação no Supremo contra a decisão do Congresso que derrubou o decreto do presidente Lula que aumenta o IOF para ajudar a fechar as contas públicas. A Advocacia Geral da União elabora um parecer que deve apontar inconstitucionalidade da medida, interferindo numa prerrogativa do Executivo e, assim, na separação de poderes. A judicialização do caso tem potencial para agravar a crise entre os poderes. Em paralelo, governistas usam o caso para reforçar o discurso de que o Congresso derrubou o decreto para evitar alta na tributação de setores mais ricos, enquanto o governo buscaria medidas de maior justiça tributária. E no Brasil, o desemprego cai a nível recorde em maio e trabalho formal atinge maior número. Taxa de 6,2% é menor da série no período. Renda média e vagas com carteira assinada, que corresponde a 39,8 milhões, são recorde, confirmando economia aquecida. Já o próximo destaque na capa de hoje é na editoria internacional. Decisão da Suprema Corte abre caminho para Trump apertar regras de cidadania. Corte limita poder de tribunais de barrar ordens do governo. Decisão derruba liminares que garantiam cidadania a filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos. Já na política nacional, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, vota por condenar réu acusado de financiar o 8 de janeiro. Ministro defendeu pena de 17 anos a empresário. É o primeiro réu julgado sob acusação de financiar os atos. Já a próxima chamada de capa: tropas de Israel têm ordem para alvejar civis em Gaza, de acordo com o jornal. Segundo o relato de militares, determinação visa dispersar multidão em distribuição de alimentos. Porém, o governo de Israel nega essas acusações. Supremo Tribunal Federal encerra inquéritos contra Castro por suspeita de corrupção. A segunda turma do Supremo negou o recurso da PGR para reabrir investigações sobre fraudes em contratos da Fundação Leão 13, que citavam o governador. E sobre o caso da Juliana, a brasileira morreu de trauma pela queda, afirma legista. A autópsia revelou várias fraturas e hemorragia interna. No entanto, não cravou o dia em que a brasileira perdeu a vida. E a família da Juliana Marins reclama de descaso por parte do governo da Indonésia. E no editorial em destaque do jornal Globo, diz o seguinte: julgamento de artigo do Marco Civil trouxe avanço. E a Anselmo Góes escreve o seguinte: a volta da árvore de Natal em versão maior e novo bairro. E no central da COP, retranca pesada impede avanços em Bom, prévia de Belém. E Pablo Hortelado também nos escreve: decisão sobre plataformas é confusa, mas foi solução possível no Supremo Tribunal Federal. Já no destaque especial do segundo caderno do jornal Globo, a vida do cacique nonagenário. Escrita a partir de longas entrevistas a seus netos nos últimos anos, a biografia de Raoni conta não só sua história em defesa dos povos indígenas
e da Amazônia, como é o retrato do Brasil. Em conversa com Daniel Biaceto, ele estipula data para anunciar o seu sucessor. Em entrevista, ele disse o seguinte: tem que continuar a minha luta. E por último, no caderno de esportes, nós temos aqui um assunto que é o assunto do momento, que é para a Copa do Mundo de Clubes. Só fica um. Botafogo e Palmeiras fazem, às 13 horas da tarde, na Filadélfia, o histórico confronto brasileiro na Copa do Mundo de Clubes. Clássico definirá quem mantém jogo vivo, ou melhor, quem mantém vivo o sonho e será a despedida dos jogadores Igor Jesus ou Estevão, já negociados com times ingleses. E sobre a repercussão aprovada, Copa é sucesso, ainda que sem todos os estádios lotados. E Gustavo Poli também escreve o seguinte texto: será, enfim, a hora do encontro entre o sonho e o despertador? E sobre festa a céu aberto, o clima de Copa do Mundo na cidade. Como costuma acontecer em torno da seleção, torcedores de Botafogo, Flamengo e Fluminense tomam as ruas para fazer corrente positiva nos jogos, isso lá no Rio de Janeiro. Agora, na capa do Correio Brasiliense de hoje, nós temos mais uma vez um assunto para o futebol, que vai falar sobre a apoteose no ninho do Eagles. Inspirados no sucesso de Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL, a Liga Profissional de Futebol Americano, Palmeiras e Botafogo pegam carona na águia, que é um símbolo espalhado por todo o Lincoln Financial Field, em busca do voo mais alto possível na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o duelo de hoje, às 13 horas da tarde no horário de Brasília, para o planeta inteiro assistir, vale vaga às quartas de final para dois times reconstruídos. No ano de 2002, ambos foram rebaixados para a Série B e disputaram ponto a ponto o título da segundona em 2003. E hoje, sábado, apostam em Estevão e em Savarino para seguir adiante contra Benfica ou Chelsea. E mais abaixo, nós temos aqui o destaque da capa do Correio Brasiliense. Brasília, onde a maternidade espera mais. Dados do censo 2022, do IBGE, indicam que as brasileiras estão gerando menos filhos e aguardando mais pela primeira vez. A taxa nacional de fecundidade ficou em 1,55 por mulher, com a idade média da maternidade chegando a 28,1 anos. E nos anos 2000 era de 26,3 anos. Agora, no Distrito Federal, a idade para se tornar mãe é 29,3 anos, a mais alta do país, que é uma taxa de 1,38. Empresária, a brasiliense Maria Angélica, que está em destaque na matéria sobre o censo do IBGE, deu à luz a Maria Isis aos 37 anos de idade. E o Correio Brasiliense também nos traz uma entrevista especial com um voluntário responsável pelo resgate do corpo da brasileira Juliana Marins. O nome dele é Abdul Ares Agam. Ele disse em entrevista o seguinte: resgatar Juliana era questão de humanidade. O guia de montanha indonésio Abdul Ares Agam relatou ao jornal Correio Brasiliense as dificuldades para tentar salvar a brasileira Juliana Marins após a queda no vulcão Rinjani. Ele dormiu ao lado do corpo, amarrado às pedras, e disse o seguinte: fiz o meu melhor por ela, sinto-me culpado e peço desculpas por não ter sido capaz de devolvê-la para casa em segurança. Agora, para o governo Trump, que é o próximo destaque na capa de hoje, limites à ação de juízes federais. Suprema Corte dos Estados Unidos restringe bloqueios de decretos presidenciais e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
celebra a vitória da Constituição. Já aqui no Brasil, na política nacional, crise do IOF. Planalto ensaia apelar ao Supremo. Derrotado pelo Congresso e atrás de arrecadação, Lula pediu estudos para ir ao Supremo Tribunal Federal pela alta de impostos. E o partido PSOL já socorreu o Planalto. Em Brasília, nós temos aqui um caso de um incêndio que matou um idoso na Asa Sul. Apartamento no térreo da 408 Sul foi destruído pelas chamas. Carlos Belloni Neto, de 75 anos de idade, não conseguiu escapar do fogo por ser obeso e ter comorbidades. A sua esposa pulou pela janela e pediu socorro aos vizinhos, mas já era tarde. A causa da tragédia está sendo investigada pelo primeiro departamento de polícia. E um mês sem zoológico. No CB.agro, secretário de Agricultura, Rafael Bueno, afirma que o Distrito Federal mantém um alerta após os casos de gripe aviária que fecharam o zoológico. Ele destacou as medidas que foram adotadas. Já no Caderno de Cidade, sertanejo é preso por aplicar o golpe do amor. E ainda falando sobre a capital, distrital tentou burlar a lei seca. O deputado Daniel Donizete, do partido MDB, é suspeito de dirigir bêbado uma caminhonete e de tentar dar uma carteirada ao ser abordado pela polícia militar no Riacho Fundo. E na tentativa de não ser punido, telefonou para outro parlamentar, Hermeto, que também é do partido MDB, que negou ajuda e disse que a lei é para todos. E o partido avalia a expulsão de Donizete. E por fim, nós temos aqui um assunto sobre a festa de 250 milhões de reais. Brasilienses correm às lotéricas para apostar na quina de São João, que sorteia hoje à noite um prêmio milionário. E os sonhos são muitos para a bolada, e o concurso não acumula. Também temos aqui um destaque para o São João em todo lugar. O jornal Correio Brasiliense traz um roteiro das festas juninas do último fim de semana do mês. E em julho tem mais arrasta-pé. E sobre a maratona de forró, bandas e grupos da capital têm no meio do ano a agenda lotada. Não falta trabalho para quem toca a música nordestina, que é destaque também lá em Brasília. Agora, saindo do Correio Brasiliense, nós vamos acompanhar quais são os destaques da capa do jornal cearense O Povo deste sábado. E no alto da capa nós temos aqui um destaque para o caderno Vida e Arte, nos informando que, encartado no O Povo, Guia Vida e Arte estreia nova edição neste domingo, amanhã, dia 29 de junho. E ao lado, mais um destaque para o Vida e Arte, que diz o seguinte: Orgulho LGBT. Jovens escritores combatem o preconceito com literatura. Já a manchete de hoje é do Caderno de Cidades, que vai falar sobre a fecundidade. Ceará tem a terceira maior proporção de mulheres que não tiveram filhos. Estado tem 17,5% das mulheres de 50 a 59 anos de idade que chegaram ao fim da idade fértil sem ter filhos. Dados do Censo Demográfico 2022, divulgados ontem, dia 27, que foi uma sexta-feira, deixam claro que escolaridade, cor e religião influenciam na fecundidade das mulheres. E ainda no Caderno de Cidades, sobre o patrimônio histórico, imóvel na Avenida Santos Dumont é tombado pela Prefeitura de Fortaleza e a casa foi reformada pela iniciativa privada. E ao lado temos aqui um texto de Cláudio Ribeiro, do O Povo. Guimarães Rosa. Grupo de mulheres transfere os escritos de autores renomados da literatura para a arte do bordado.
Já no caderno Farol, nos informa que o partido PSOL pede para o Supremo Tribunal Federal suspender decisão que derrubou o decreto do IOF. E na área da política, o julgamento de Bolsonaro no STF sobre golpe deve começar até o mês de setembro deste ano. E na economia, Data Center recebe aval da ANEEL para se ligar à rede de energia aqui no estado do Ceará. E por fim, também nesta mesma editoria de economia, índice de desemprego no Brasil cai ao menor patamar em 13 anos. Agora, no valor econômico, nós vamos acompanhar quais são os destaques na área da política. A primeira matéria em destaque é para o Legislativo. Câmara vai votar urgência para projeto que reduz benefícios fiscais. Gesto seria forma de o Congresso dar satisfação à sociedade após a derrubada do reajuste do IOF. A Câmara dos Deputados pautou, na próxima semana, um requerimento de urgência para a votação do projeto de lei complementar que propõe um corte em benefícios fiscais. O requerimento é assinado pelo líder do PP, o Dr. Luizinho, do Rio de Janeiro, um dos deputados mais próximos do presidente da Casa, que é Hugo Mota. Trata-se do PLP 41 de 2019, de autoria do senador Esperidião Amin, do partido PP lá de Santa Catarina, que trata sobre critérios, objetivos, metas de desempenho e procedimentos para concessão, alteração e avaliação de benefícios tributários, financeiros e creditícios. A votação do texto também é uma prioridade do Ministério da Fazenda. E a urgência, também apoiada pelos líderes do Centrão, seria uma forma de o Congresso dar uma satisfação à sociedade após a derrubada do reajuste do IOF, aprovada de forma contundente na última quarta-feira. E Hugo Mota tem dito que os parlamentares precisam apresentar soluções e não apenas apontar os erros do governo na política fiscal. E a equipe econômica quer aprovar no Congresso um corte linear de 10% dos benefícios tributários infraconstitucionais. E benefícios como Zona Franca de Manaus, Simples Nacional, Cesta Básica e imunidades tributárias serão mantidos. E também há uma previsão para que o corte não alcance benefícios tributários destinados a pessoas físicas, como as deduções de imposto de renda com saúde e educação. E a avaliação é que haveria resistência a essa medida. E a pasta da Fazenda vem deixando suas sugestões prontas para serem incorporadas à proposta que vem do Senado. E a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse, em entrevista ao Valor Econômico, que o texto de Amin poderia servir de base. E, por fim, o objetivo é que o corte linear seja eficaz, ou seja, que o projeto preveja mecanismos para reduzir a isenção de alíquota ou aumento da base de cálculo, conforme cada tipo de benefício. E o governo espera aumentar a arrecadação em cerca de 20 bilhões de reais em 2026, com a redução dos subsídios. E antes de darmos continuidade no Jornal Valor Econômico, nós faremos agora um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Produtor Rural, começou a primeira etapa da atualização dos cadastros de rebanhos. O governo não para de trabalhar pelo futuro do seu negócio e chegou a vez de fazer sua parte para manter nosso estado na zona livre de febre aftosa sem vacinação. Atualização obrigatória para criadores de bovinos, caprinos, suínos, bubalinos, abelhas, aves, peixes e camarões. Você tem até dia 30 de junho para atualizar o cadastro do seu rebanho junto à Adagre, Governo do Ceará e parceiros.
Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. E ainda na área da política, do jornal Valor Econômico, nós temos aqui a seguinte matéria em destaque. Partido PSOL vai ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Congresso de suspender decreto que aumenta IOF. Partido se antecipa ao governo Lula e tenta anular efeitos de projeto aprovado por parlamentares. O PSOL ingressou ontem, sexta-feira, dia 27 de junho, com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para suspender o decreto legislativo aprovado pelo Congresso Nacional que derrubou os decretos do governo que aumentavam alíquotas do IOF. A legenda pediu para o caso ficar sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E lembrando que o decreto foi derrubado na quarta-feira, dia 25 de junho, pelo Congresso Nacional, com amplo apoio de parlamentares filiados a partidos que ocupam ministérios no governo do presidente Lula. Deputados e senadores sustaram o decreto apresentado em maio pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como parte das medidas para aumentar a arrecadação e garantir o cumprimento da meta fiscal. O reajuste do IOF desagradou parte do mercado financeiro, de setores empresariais e da parte também do Congresso, que declarou ser contrário a aumentos de impostos. E a votação representou uma derrota relevante ao governo, que ainda avalia se acionará a Justiça. E ontem, sexta-feira, a Advocacia Geral da União afirma que, a pedido do presidente Lula, iniciou a avaliação técnica sobre as medidas jurídicas cabíveis. Na ação protocolada pelo Supremo, o PSOL argumenta que o decreto do Legislativo violou competência privativa do Poder Executivo. Portanto, seria inconstitucional, uma vez que a decisão abrange tema que é de iniciativa exclusiva da Presidência da República. Nós temos aqui as aspas da ação. A sustação de decreto válido do Executivo, ditado como base em autorização constitucional, expressa e dentro dos limites legais, por via de decreto legislativo, viola, portanto, a repartição de funções institucionais entre os poderes da República, comprometendo a harmonia e independência que caracterizam o Estado democrático de direito, informa a ação. E o texto é assinado pela advogada Bruna de Freitas do Amaral. E na peça, o partido alega que é competência do Supremo Tribunal Federal zelar pelos ditames constitucionais e que, uma vez evidenciada a usurpação da competência do Poder Executivo por parte do Legislativo, cumpre a Suprema Corte restaurar a ordem constitucional, declarando a inconstitucionalidade do decreto sob o fundamento da violação ao princípio da separação dos poderes. E o Valor Econômico aqui nos apresenta que, para a presidente do PSOL, Paula Corade, a medida aprovada no Congresso também vai contra os interesses da população mais pobre. E abre aspas. A aprovação do decreto legislativo é uma clara sinalização do Congresso, controlado pelo Centrão, em mostrar apreço pelos mais ricos, mantendo essa lógica nefasta de os mais pobres pagarem mais impostos. Não é coincidência que o Brasil figure entre os países mais desiguais do mundo e concentre o maior número de milionários da América Latina, onde também, infelizmente, lidera em desigualdade, destacou Paula Corade, a presidente do PSOL. E mais cedo,
O líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, também afirmou que apelaria ao Supremo Tribunal Federal. E ainda sobre este assunto, a AGU avalia medidas jurídicas que possam ser adotadas para manter vigência do decreto do IOF. Segundo o órgão, a determinação partiu de Lula e até a noite de quinta-feira, integrantes do governo viam mais argumentos para acionar o Supremo do que outras alternativas para a derrota imposta pelo Congresso. Também temos aqui uma matéria no site do Valor Econômico que fala sobre bastidores. Indignação de Lula com usurpação de competência moveu decisão de judicializar decreto do IOF. Temor do presidente é que conduta do legislativo passe a ser uma regra na relação com o executivo. Agora, uma matéria na política sobre a tentativa de golpe. Testemunhas no núcleo 2 da trama golpistas serão ouvidas em julho pelo Supremo Tribunal Federal. Integram o grupo o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, e ex-assessores também de Bolsonaro. E aqui nos informa que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, rejeitou ontem, sexta-feira, as preliminares levantadas pelas defesas dos réus acusados de integrar o chamado Núcleo 2 da trama golpista e marcou os depoimentos das testemunhas entre os dias 14 e 21 de julho. E fazem parte do grupo o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, os ex-assessores da presidência Felipe Martins e Marcelo Câmara, o general da Reserva Mário Fernandes e os ex-diretores do Ministério da Justiça, Marília Alencar e Fernando Oliveira. E essa decisão marca o início da fase de instrução da ação penal e, ao todo, devem ser ouvidas 118 pessoas como testemunhas, entre elas 2 filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, e o vereador Carlos Bolsonaro. Eles foram indicados por Felipe Martins e as audiências estão previstas para o dia 16 de julho. E sobre a Operação Overclean, Polícia Federal mira emendas de deputado do partido PDT e prefeitos são afastados na Bahia. Há indícios de que assessor do deputado Félix Mendonça atuava como principal operador financeiro de esquema de desvios. E essa ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e faz parte da Operação Overclean. E o parlamentar e demais investigados tiveram sigilo telefônico quebrado. E os prefeitos das cidades Boqueira, Ian Machado França, do partido PSB, e Ibipitanga, Humberto Raimundo Rodrigues de Oliveira, do partido PT, foram afastados, assim como o assessor Marcelo Chaves Gomes. Um ex-prefeito de Paratinga, Marcel José Carneiro de Carvalho, do partido PT, foi alvo também de buscas. E a Polícia Federal prende prefeito de Palmas em nova fase da operação sobre venda de sentenças. E segundo a Polícia Federal, investigações indicaram a existência de uma organização criminosa responsável pelo vazamento de informações sigilosas sobre inquéritos no Superior Tribunal de Justiça. E ainda na área de política, no Valor Econômico deste sábado, Polícia Federal trouxe elementos sobre suposta atuação do prefeito de Palmas em práticas criminosas, diz Zanin. Supremo Tribunal Federal autorizou prisão de Eduardo Siqueira Campos em operação sobre venda de sentenças judiciais. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a Polícia Federal apresentou elementos que revelaram a suposta atuação do prefeito de Palmas, de Tocantins, Eduardo Siqueira Campos, que faz parte do partido Podemos, em práticas criminosas relacionadas ao acesso privilegiado e ao vazamento
de informações de processos em curso no Superior Tribunal de Justiça. Também temos aqui um assunto sobre o STF. Mota e Alcolumbre desistem de ir à audiência pública sobre emendas. Participação dos presidentes da Câmara e do Senado era vista como uma demonstração do tamanho da crise instalada entre os poderes. E ainda também temos aqui o próximo destaque. O ministro Fernando Haddad afirma que o sistema político do Brasil mudou e que não é o mesmo do FHC e do Lula. O ministro da Fazenda disse que o Congresso Nacional atual é de centro-direita, que a oposição é de extrema-direita e que as propostas do governo precisam ser negociadas, cada uma separadamente. Também temos aqui um assunto no Judiciário. STF amplia responsabilização de Big Techs por publicações nas redes sociais. Empresas podem ser condenadas a pagar indenização caso não removam conteúdos criminosos. Gilmar encaminha a ação do PSOL sobre IOF para a presidência do STF e a ação pode ficar com o ministro Alexandre de Moraes. Partido questiona a legalidade de projeto que derruba decreto do governo com proposta de reajuste de alíquotas do imposto. Também temos aqui um próximo destaque. Governo embaralha papéis ao acionar STF na briga do IOF, diz presidente do Partido Republicanos. Segundo Marcos Pereira, o caso ilustra o cenário de judicialização da política e politização do judiciário vigente aqui no nosso país. Próximo destaque ainda no Valor Econômico. Lula diz que não gostam dele por defender povo trabalhador e aumento de imposto para mais ricos. E a fala do presidente ocorre em meio à tramitação do projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A proposta é uma das principais bandeiras do Lula em seu terceiro mandato. Líder do PT diz que derrubada do IOF fragiliza equilíbrio entre os poderes e sinaliza judicialização. Lindenberg Farias disse o seguinte em entrevista: a Câmara precisa respeitar os limites constitucionais e jurídicos e parar de reforçar a falsa narrativa de que vivemos uma judicialização política. No STF, advogados do Senado defendem constitucionalidade de emendas impositivas. O Supremo promove audiência pública sobre recursos públicos destinados por parlamentares a bases eleitorais. Fala de vice de Zema contra o PT é gesto de oportunismo, afirma Alexandre Silveira. Ministro afirma que Matheus Simões ataca Lula em busca de apoio político. E ainda na editoria de política do Valor Econômico, Lula diz que Brasil perdeu o hábito da civilidade durante o governo Bolsonaro. Só mentira e provocação. Prestes a lançar novo plano Safra, o presidente também afirmou que não quer saber se o fazendeiro beneficiado voltou nele ou fez Pix para ajudar na vagabundagem do antecessor. E emendas atendem mais a interesses eleitorais que a necessidades do país, diz governador de Mato Grosso. Declaração de Mauro Mendes, em nome do Fórum Nacional de Governadores, foi feita na audiência pública convocada pelo ministro Flávio Dino e realizada no STF para discutir emendas parlamentares impositivas. Moraes abre prazo para alegações finais de Bolsonaro e demais réus do núcleo crucial da trama golpista. E, ao todo, serão dados 45 dias para que os envolvidos se manifestem. E ainda sobre o Supremo Tribunal Federal,
Haddad afirma que emendas parlamentares viraram instrumento de barganha política. O ministro Flávio Dino realiza audiência pública sobre emendas impositivas. Presidentes da Câmara e do Senado também participam. E mais uma vez, o Valor Econômico nos traz aqui um destaque para o Judiciário. Advogado do PSOL diz, em audiência, que emendas impositivas violam o sistema presidencialista. Segundo Alfrido, o orçamento se transformou em instrumento de financiamento eleitoral. E de acordo com uma especialista entrevistada pelo Valor Econômico, o Congresso aponta para a fraqueza de Lula, mas não quer ter responsabilidades. Derrotas recentes do governo mostram poder acumulado por parlamentares, que se isentam de assumir as consequências de suas decisões, diz cientista política. Dino diz que não há usurpação de competências e STF cumpre dever constitucional ao discutir as emendas. Presidentes do Senado e da Câmara haviam confirmado participação ontem, no caso dia 26. E hoje, que no caso sexta-feira, já com a sessão em andamento, eles desistiram de ir. Deputado e prefeitos, já é a próxima matéria em destaque. Como nos informa aqui, o governo reconhece riscos em conflito, mas vê ganhos políticos imediatos. Na leitura de aliados, revogação de aumento de IOF e possível rejeição de medida provisória compensatória pode asfixiar projeto de reeleição, porém, permite aceno à base social. E quem são os alvos da operação da Polícia Federal suspeitos de desviar emendas? Como nós já vimos, a Operação Overclean mira emendas de deputado federal para 3 municípios baianos. Não temos interesse no conflito, diz Gleisi Hoffmann. Ministra assegura que as portas não se fecharam para o diálogo com o Congresso. Também temos aqui um próximo destaque. Disputa sobre impositividade pode ser nova tônica no Supremo. Em meio à crise entre Executivo e Legislativo, cúpula do Congresso deve marcar posição firme no STF sobre volume orçamentário controlado pelo Parlamento. Audiência no STF reúne Mota e Alcolumbre. No caso, esse encontro foi convocado por Flávio Dino e discutirá emendas parlamentares impositivas, que, como nós vimos, Alcolumbre e Mota não compareceram. A AGU afirma acordo de reparação com a família de Vladimir Herzog. E o jornalista foi morto em 1975. O governo federal resistiu à ação na favela do Moinho, diz o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em crítica a Lula. O governador evita ato conjunto com o presidente para anunciar acordo a famílias e diz que o Estado deu início às tratativas. A AGU classifica como histórica decisão do STF que amplia responsabilização das redes sociais. Para Jorge Messias, decisão garante mais proteção à sociedade contra crimes praticados no ambiente virtual. E ainda na área da política, o governo diz que Hugo Mota quebrou promessa e vê relação abalada após derrubada de reajuste do IOF. E para aliados de Lula, interesses eleitorais explicam o comportamento do presidente da Câmara. E, por último, no Valor Econômico, MBL diz que conseguiu assinaturas necessárias para criar partido Missão. Para participar das próximas eleições, a sigla precisa ter processo de registro finalizado até abril de 2026. Olá, estamos iniciando o segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é sábado, dia 28 de junho.
Daremos início agora aos nossos destaques pelo site do jornal O Globo. Temos aqui o destaque de hoje é para o censo do IBGE. Queda na taxa de fecundidade indica avanço, mas implica em desafios futuros, apontam especialistas. Brasileiras passaram a ter menos herdeiros do que americanas e francesas. Entenda o que faz Santa Catarina liderar a migração de brasileiros. E Bela Megali escreve o seguinte texto para a política. O cálculo no STF sobre a chance do governo Lula reverter a derrota do IOF. Já na área de esportes, Palmeiras versus Botafogo. Despedida de Estevão Igor Jesus. Veja retrospectos e prováveis substitutos. Ainda falando sobre esportes, Palmeiras versus Botafogo vale 72 milhões para o vencedor. No Oriente Médio, rebeldes do Iêmen disparam contra Israel e as sirenes são acionadas. E nos Estados Unidos, qual o impacto de decisão para filhos de brasileiros nascidos fora? E sobre a trama golpista, Carlos, Eduardo, Pacheco e Pazuello. Veja quem irá depor a Alexandre de Moraes. Temos aqui no site do Jornal Globo a história do Zé Gotinha como maior símbolo nacional da vacinação. Já no Jornal Correio Brasiliense, nós temos aqui um destaque para o Mundial de Clubes. Palmeiras versus Botafogo, de coincidências históricas ao renascimento nos Estados Unidos. Também na área da política nacional, Big Techs reage à decisão do Supremo Tribunal Federal sobre responsabilidade de conteúdos. Plataformas manifestaram preocupação sobre as mudanças do judiciário por risco de cerceamento da liberdade de expressão. E para o mês do orgulho LGBTQIA+, uso e respeito ao nome social ajuda na saúde mental de pessoas trans. E sobre a guerra do IOF, no STF, governo planeja contra-ataque ao Congresso. Também temos aqui um assunto sobre concessão. Estacionamentos da rodoviária passarão a ser cobrados em breve. Na editoria internacional sobre os Estados Unidos, Suprema Corte limita poderes de juízes contra decretos de Donald Trump. E sobre crime, laudo aponta que adolescente matou família com tiros na região da cabeça, que esse caso aconteceu lá no Rio de Janeiro. Esse garoto matou os pais e o próprio irmão de 3 anos de idade. E agora sobre mercado de trabalho, que também é destaque no site do Correio Brasiliense, taxa de desemprego cai a 6,2% no trimestre terminado em maio. Agora no jornal Folha de São Paulo, nós vamos acompanhar quais são os destaques do site de notícias aqui. Nós temos no painel Folha a seguinte matéria. Aos 95 anos, ex-presidente Sarney cria conta no Instagram. Político maranhense já reúne quase 40 mil seguidores e fala sobre o seu livro preferido. E sobre a OAB, candidatos questionam exame da OAB após peça processual polêmica. Resposta indicada no gabarito envolve entendimento que não estava inteiramente pacificado quando o edital foi publicado. Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre Big Techs deixa cenário eleitoral em aberto e corrobora poder do TSE. Tese que ampliou obrigações para redes sociais tem ressalva que pode envolver regras diferentes na disputa de 2026. Já no jornal Estado de São Paulo deste sábado, nós temos aqui um destaque para o governo federal. Lula 3 tem base mais infiel em 30 anos e enfrenta risco político na corrida para 2026. Políticos apontam falhas na articulação, enquanto especialistas destacam mudanças estruturais que fortaleceram o Congresso e alteraram a lógica de negociação com o Executivo. Lula, UniPT, vai elevar discurso de pobres versus ricos e vê vitória nas redes contra o Congresso.
Fabiano Lana escreve o seguinte texto: Inimigos do povo, a estratégia stalinista para salvar o governo Lula da crise. E Carlos Andreas escreve o seguinte texto: Marco Civil da Internet, regra criada pelo STF, é produto do assalto à atividade de outro poder. E alguns especialistas lamentam regulação via STF, mas saúdam avanços no Marco Civil. Nós também temos aqui em destaque a opinião do Estadão. Um senador e 14 deputados de São Paulo avalizaram o infame aumento do número de assentos na Câmara dos Deputados. Isso aqui é na seção Traidores de São Paulo. Já na área de esportes, Palmeiras e Botafogo decidem vaga no Mundial em clima menos bélico e com Leila e Textor em paz. Na briga pelo topo nos últimos anos, rivais não veem rivalidade aflorada, ao contrário do que pensam os torcedores. Já no site de notícias do Supremo Tribunal Federal, nós temos aqui a primeira matéria dizendo o seguinte: o Supremo marca audiências de testemunhas da ação penal do Núcleo 2 por tentativa de golpe. Ministro Alexandre de Moraes agendou depoimentos a partir do dia 14 de julho. Especialistas, já a segunda matéria, especialistas e representantes dos poderes expõem pontos de vista sobre emendas impositivas no Supremo. A audiência pública foi convocada pelo ministro Flávio Dino a fim de colher subsídios para exame do tema pela Corte. Presidente do STF e do CNJ dialoga com cidadãos e servidores durante itinerância da Justiça em Chapuri, lá no Acre. Ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que o Judiciário precisa estar presente nos locais de mais difícil acesso, como as cidades da Amazônia Legal. Agora, no site de notícias deste sábado da Agência Brasil, nós temos aqui: entenda novas regras sobre traslado de brasileiros mortos no exterior. Lula alterou o decreto para permitir repatriação gratuita de corpos. Arraiá Brasil termina com chão de avião, Natanzinho e Bruno Marrone. Escalada paralímpica, agora na editoria de esportes. Brasil garante 2 bronzes em Copa do Mundo. Conquistas foram alcançadas por Marina Dias e Igor Mesquita. Centro de Diagnósticos para Câncer aumenta a capacidade do SUS. Capacidade será de realizar até 1.000 laudos por dia. Obras de Raul Seixas uniram estilos em seus 26 anos de carreira. Cantor e compositor completaria 80 anos hoje, neste sábado. E mais uma vez, Maluco Beleza, Raul Seixas atravessa gerações com temas da juventude. E sobre meio ambiente. Demanda da China por gelatina coloca jumentos em risco de extinção. No Brasil, abates para exportação têm reduzido o número de animais. E sobre direitos humanos, racismo é fator determinante na formação da Cracolândia, de acordo com o relatório. Estudo traz diretrizes baseadas na experiência de quem vive no local. E na área da economia, dólar cai para R$ 5,48 na contramão do mercado externo. Gilmar Mendes pede redistribuição da relatoria de ação do PSOL. E por fim, na área da economia, nós temos aqui a próxima matéria que fala que Brasil poderá deixar até 150 produtos fora da tarifa comum do Mercosul. Segundo o Ministério, mudança reforça a reação do bloco a distorções comerciais. E os países do Mercosul poderão ampliar em 50 o número de tipos de produtos expressos em códigos tarifários fora da tarifa externa comum do bloco. E o acordo foi assinado na quinta-feira, dia 26, em Montevideo,
mas só foi divulgado ontem, sexta-feira, dia 27 de junho. E esses foram os principais destaques deste sábado dos principais jornais aqui do nosso país. Eu já gostaria de agradecer a você pela sua audiência, pela sua companhia até aqui e fica mais uma vez o convite para que vocês continuem acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima oportunidade.